Jornal da 6, entrevista. Olha, antes da gente conversar com o deputado Kelps Lima, acabou de chegar uma notícia aqui, em manifestação ao Supremo Tribunal Federal, entregue hoje, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, afirma que a manutenção da decisão do Supremo, que permite o cumprimento da pena de prisão após a condenação ser confirmada em julgamento de segunda instância, é fundamental para combater a impunidade. No documento, Dodge também pede que os ministros não adotem decisões contrárias ao entendimento do plenário do Supremo, que autorizou a prisão após decisão de segunda instância. A Procuradoria afirma que, em menos 5 casos, ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram de forma contrária à decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que entendeu ser possível a prisão após a condenação ser mantida em segunda instância. A manifestação da Procuradoria foi apresentada em 2 ações que podem voltar à pauta do Supremo Tribunal Federal e levar a uma mudança no entendimento da Corte, caso algum dos ministros mude o voto sobre o tema. Isso é realmente muito importante, hein? Demais. Porque... Manda um abraço aqui para Túlio Rato, está nos ouvindo. Isso é uma linha entre a impunidade e a punibilidade na justiça brasileira, né? Porque quando sobe para o STJ, STF, isso demora muito tempo, né? Tem prescrição, tudo, e até a segunda instância é bem mais rápido o processo. Então, isso aí é uma linha mesmo que... Mas eu acho que vai mudar o entendimento, não tenho dúvida, que Gilmar Mendes já declarou que mudou o entendimento, isso já cria uma maioria contrária, né, a isso. Então, eu não tenho muita esperança que isso continue, não. E para aqui, para o Rio Grande do Norte, isso é importantíssimo. Tem muita gente para ser julgado esse ano e no próximo ano, na segunda instância, que pode, com esse entendimento, pode ter que ir para a prisão. Muito bem. O deputado estadual Kelps Lima protocolou hoje, no Tribunal de Contas do Estado, uma ação contra a decisão do governo do Estado de realizar um novo saque no Fundo Previdenciário. E é para falar mais sobre esse assunto que já está aqui conosco ele mesmo, o deputado Kelps Lima, nosso entrevistado de hoje. Boa noite, deputado. Boa noite, Enio. Boa noite a todos os ouvintes da 96 FM. O governo do Estado tem dito que esse recurso ajudará a pagar os aposentados e abrir margem para custear os repasses do 12º dos poderes. Como é que o senhor avalia essa decisão, essa posição do governo? Tem uma série de aspectos. Primeiro, é ilegal, porque o Tribunal de Contas já decidiu que não pode usar dinheiro da Previdência. Já há uma decisão, inclusive, mandando o governador devolver o que já usou. Segundo, Você protocolou também uma ação semelhante em relação à Prefeitura de Natal. Prefeitura de Natal. E já há uma decisão do tribunal sobre esse tema. Segundo, este caso é mais grave até do que o da Prefeitura de Natal, porque esse dinheiro está aplicado e para desaplicar paga multa. E é dano ao erário público e fazer isso incorre em improbidade administrativa. E terceiro, você justificar para a sociedade que vai tirar dinheiro dos aposentados para não atrasar o salário dos deputados. Porque se é para repassar o dinheiro para a Assembleia, ou para o Judiciário, para o Ministério Público, é para pagar salário de deputado, promotor e desembargador, em detrimento do dinheiro dos aposentados. E mais, e o que é mais grave, não resolve o problema. Você tem 321 milhões de reais aplicados. Vamos supor que não tivesse multa. Só os poderes se deve 353 milhões. Então a gente vai usar um paliativo. Daqui a 3 meses está atrasado de novo. Comprometeu-se o futuro. Pagou sua multa e comprometeu-se o futuro desses aposentados. O que o Rio Grande do Norte precisa são mudanças estruturais na máquina pública. Eu disse hoje um juiz, amigo meu, que esteve comigo, disse, olha, pega a lei de responsabilidade fiscal, lá diz o que é para fazer. Quando chega nesse patamar, extinguir cargos comissionados, extinguir secretarias, tem a lista, que é a lei de responsabilidade fiscal, elenca do que tem que ser feito. A solução fácil de pegar o dinheiro dos aposentados adia o problema e continua afundando o Rio Grande do Norte. O senhor sugere alguma outra forma de pagar os aposentados que não seja com um novo saque no Fundo Previdenciário? Existe alguma outra forma? No curto prazo, não, porque isso não foi construído. E o que a gente precisa é, exatamente nesse momento, ter a clareza que é necessária uma mudança profunda do perfil da máquina pública potiguar. Todas as vezes que a gente adia o problema com a solução paliativa, é você estar doente, e em vez de ir para o médico fazer um tratamento adequado, você ficar tomando analgésico. Você vai terminar morrendo. E no caso do Rio Grande do Norte, analgésico não resolve. A gente está à base de morfina. Então não vai ser com essas soluções paliativas que vai resolver o problema, muito pelo contrário. Vai tornar
o problema mais grave e a doença com maior dificuldade de solução no médio prazo. Deputado Kelps, como o deputado se posiciona em relação à seguinte questão? Recentemente, nós tivemos um pacote que foi encaminhado à Assembleia Legislativa pelo vice-governador Fábio Dantas. E desse pacote depois foram retirados 2 pontos de pauta por parte do próprio governador. E isso diria respeito... Oi? Voltou? Tá funcionando. Isso diria respeito a o fato de que uns defenderam, outros foram contrários, que isso prejudicaria o servidor público estadual, né? Tanto que os setores mais ligados a PT, movimentos sindicais e defesa dos servidores foram contrários, né? E consideraram positiva essa retirada desses 2 pontos de pauta. Por outro lado, setores ligados a PSDB e outros partidos apoiaram e disseram que essa deveria ter sido a medida a ser adotada para evitar problemas futuros. Qual é a sua visão a respeito dessa questão? Em primeiro lugar, o pacote que o vice-governador Fábio Dantas mandou, eu concordo com uma parte e discordo de outra. Mas ele teve a coragem de abrir a discussão. E essa discussão tem que ser aberta para toda a sociedade. Mandar lá os projetos. Com o que você não concorda? O fim dos supersalários que o governador pediu de volta. Isso tem um impacto enorme. Foi sugerido por mim antes da posse de Robson, em reunião com o atual vice-governador, com o deputado Zé Dias, que cada poder pague sua conta da Previdência. Está lá, foi apresentado por Fábio Dantas, isso não saiu do canto. Que a gente implemente a Previdência complementar no Rio Grande do Norte. Esse ano, esse mês... As contas dos servidores cedidos... A conta dos servidores cedidos, cada poder pagar, todos os débitos estão ficando no executivo. O que acontece é que o governador Robson Faria perdeu a condição de liderar o Estado. E ele não consegue fazer as mudanças estruturais. É só fazer um raciocínio simples. Os poderes não confiam nele. Todos acionaram judicialmente o governador para repassagem do 12º. Os servidores, a Polícia Militar só não fez a greve porque o Ministério Público chancelou o acordo, porque senão eles não confiam mais no governo. A sociedade é só fazer uma pesquisa de avaliação do governo que a gente vê o resultado. A classe política não confia mais no governador. Eu tenho notícias de deputados da base do governador tentando convencê-lo a renunciar e não ser candidato. Então, perdeu. Nós estamos passando por um momento muito crítico e os demais segmentos da sociedade precisam proteger o Rio Grande do Norte. A Assembleia, o Poder Judiciário, a sociedade civil organizada, a imprensa... Porque é desesperador. Robson perdeu, e eu não estou dizendo isso aqui com nenhuma felicidade, não. É o governador do meu estado. Eu preferia que o cenário fosse outro. Mas a gente olha e não vê essa solução, e isso vai dando desespero. Há setores, em grande volume do nosso estado, que estão sem a proteção estatal. Tem gente que não tem acesso. Parcelas grandes da sociedade que não sabe o que é saúde pública, porque não tem que funcione, não sabe o que é segurança pública. Então, é necessário que todos nós tenhamos muito juízo nesse último ano do governo Robson. E eu sou contra toda e qualquer solução paliativa, seja empréstimo, seja uso de fundo previdenciário, em torno do atual governo, porque isso só valeria a pena se junto com isso viessem medidas estruturais. Enio, nesse acordo, não prevê nenhuma obrigação do Estado de cortar gastos da máquina. Vai se pegar esse dinheiro sem nenhuma contrapartida. Então, por isso eu acionei e espero que o Tribunal de Contas, como fez nos demais casos, defira eliminar e proíba esse saque. Esse dinheiro que já foi sacado não volta mais, né, deputado? Esse não volta mais nunca, porque o governador conseguiu aprovar um projeto, com a maioria que ele tem na Assembleia, dando calote do dinheiro gasto. Eu votei contra, outros deputados, não fui eu sozinho, também votaram contra, mas fomos voto vencido. E esse dinheiro, com certeza, quando os atuais servidores, vários dos atuais servidores forem se aposentar, vão ter problema para receber. O déficit previdenciário mensal do Estado é em torno entre 100 e 115 milhões por mês. Qual a solução que o senhor daria para resolver esse problema? Porque é o que leva a todo esse atraso, a todo esse problema. Qual a solução para o déficit a curto prazo? A curto prazo não tem solução. E quem disser que tem solução a curto prazo está mentindo. O que é que o senhor acha então, que levou ao Estado chegar a essa situação? Sendo bem sincero. Os governadores, José Agripino Maia, Garibaldo Alves Filho, Geraldo Melo, Vilma de Faria, não guardaram o dinheiro dos aposentados. Eles pegavam a contribuição do servidor e a contribuição do patronal e gastavam. Lavoisier Maia, eu estou dizendo os nomes para não ter dúvida do que foi. Eles torraram o dinheiro, não fizeram o acúmulo, por uma emenda constitucional a partir de 2007, quase no final do governo
Vilma de Faria, começou-se a fazer o depósito do atual fundo só para os servidores que entraram a partir daí, e na hora que o volume de servidor lá atrás começou a se aposentar, não tinha o dinheiro guardado. E estes governadores, dos quais 2 são candidatos a senador ano que vem, irresponsavelmente gastaram o dinheiro dos servidores. Simples assim. Para 2018, além de celular na mão, qual o desejo do coração do deputado Kelps? Que o Rio Grande do Norte eleja um governador de juízo, responsável, que isso só vai ocorrer se a sociedade entender que precisa eleger alguém para tomar medidas duras, firmes, e que a gente passe por uma longa transição, independente do partido, de questão ideológica. A gente não pode ter, ano que vem, a pior coisa que a gente faz, uma campanha odienta, radical. Nós precisamos de gente serena, responsável, inteligente, que lidere a sociedade. Quem seria essa pessoa, que a gente deputado? faça, na sua avaliação? Essa pessoa tem que ser escolhida em torno de um sentimento da sociedade. Porque não vai ser uma pessoa que vai resolver o problema do Rio Grande do Norte. A gente precisa que surja um grande movimento na sociedade de responsabilidade com a máquina pública que está falida, que está doente e precisa de uma recuperação. Mas hoje, qual era o nome que eu sugiro? Não, dos nomes postos, eu prefiro não discutir pelo seguinte, porque isso vai ser distorcido e não é um nome que resolve. E o que mais me preocupa é que eu não vejo criando um ambiente de responsabilidade. Um ambiente de responsabilidade. Nós todos devemos incentivar um ambiente de responsabilidade. Candidato que não minta, que pregue que será dura. Claro que é. O senhor acha que os poderes, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Assembleia, Ministério Público, estão fazendo a parte dele em relação à contenção de despesa, em relação à probidade do dinheiro público, de qualquer forma lá, também faz parte do... Você tem casos isolados de medidas de equacionamento, mas em linha geral não estão. E me preocupa um acordo como o que foi feito hoje, que joga para a conta do Fundo Previdenciário para cobrir dinheiro de 12º. O Tribunal de Contas do Estado estava lá nesse acordo? Não, o Tribunal de Contas ele não foi a reunião que fez o acordo. Ele entrou com a ação, porque ele tinha que entrar, o 12º não foi repassado, e ele tinha que entrar, mas na hora do acordo o Tribunal de Contas não estava presente. Eu pergunto, deputado, você concorda com o que aconteceu por parte do Tribunal de Justiça e já um tempo mais atrás por parte do Ministério Público, que foi o pagamento, segundo o que eles disseram, de direitos represados, retroagindo a 5 anos, auxílio alimentação? Só recentemente o Tribunal de Justiça desembolsou 40 milhões de reais e uma boa parte dos juízes e funcionários acabaram recebendo algo em torno de 150, 200 mil, um pouco mais de 200 mil reais. Qual é a sua opinião a respeito dessa situação diante do momento que a gente vive? Eu não acho saudável para a sociedade, mas digo isso com a devida vênia de não estar dentro dos poderes e saber a real situação de cada um. Né? Então é uma posição externa, mas eu não acho saudável num momento de crise como esse. Eu acho que a gente devia se preservar mais um pouco. Nós estamos, de fato, vivendo um momento de exceção no Rio Grande do Norte, talvez o momento político-administrativo mais grave da nossa história, e nessa hora a gente deve ter cuidado agora. Cada poder sabe o tamanho e as circunstâncias internas que ele tem para definir seu rumo. Também é perigoso a gente tentar ferir a independência dos poderes, porque senão a gente perde a capacidade. Um poder termina ficando refém do outro. Deputado, o Solidariedade já começou a conversar sobre a sucessão do próximo ano, a sucessão de Robson Faria? Já. Nesse momento a gente está articulando a elaboração do plano de governo, que está sendo capitaneada pelo engenheiro Breno Queiroga. A gente já colocou a pré-candidatura da professora Magnólia Figueiredo, né, ex-atleta. Ao Senado. Ao Senado Federal. E começamos muito lentamente a conversar com os demais partidos. Mas a nossa montagem da chapa... Com quem já conversou para o governo? Olha só, para governo com ninguém, vou explicar por quê. O Cenário, as eleições de governo... Vocês receberam o desembargador Cláudio Santos no evento do partido, né? Isso. Transmitiu ao vivo. Isso, mas ali ele foi falar sobre questões administrativas. A eleição do governador, ela só começa depois do dia 7 de abril. Quando a gente vai saber se o prefeito de Natal vai cumprir sua promessa de campanha e ficar na prefeitura, ou vai sacramentar a mentira e sair candidato a governador, né, o calote eleitoral em Natal, se o governador Robson Faria vai renunciar ou não para ser candidato a outro cargo. Então, e os partidos definirem seus times, quem são seus filiados. Por exemplo, o desembargador Cláudio Santos, se for candidato, ele vai estar em qual partido? Então, esse jogo de governo, ele só começa após 7 de abril, que é o prazo das filiações e das desincompatibilizações. Até lá, cada partido, e é o caso do Solidariedade, vai cuidar da sua composição interna para visualizar o jogo de 2018.
Queria aqui agradecer a participação do deputado Kelps Lima. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal das 6. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço. Meu amigo Fernandes Braga, grande advogado, amigo nosso, está pedindo um abraço aqui, a audiência da 96. Já ia registrar aqui, foi Túlio Rato que mandou essa mensagem, estava junto dele. A gente está aproveitando aqui para roubar um pouquinho da audiência da 96 e dar prestígio aos nossos amigos. Olha só, o Alan Oliveira, ele está dizendo o seguinte... nota de esclarecimento, ele está pedindo para a gente divulgar. O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte comunica que desligou a rede de computadores da sede hoje, após uma tentativa de invasão, uma infecção por ransomware. Deve ser algum tipo de vírus. Como motivo de prevenção, todo o acesso externo também foi desligado, nos impedindo de realizar atendimento. O órgão imediatamente tomou providências cabíveis e acionou a Polícia Civil para registro de BO e para que seja iniciada uma investigação. Sendo assim, amanhã, sexta-feira, o Detran não irá funcionar, pois o acesso externo continuará inativo, voltando na próxima segunda-feira, dia 20, após a análise final da equipe de informática. É isso aí. Obrigado a Robson Carvalho. Obrigado a Gustavo Negreiros, obrigado a todos. A gente volta amanhã. Tchau. A 96 apresentou Jornal da 6. Com Enio Cinedino, Robson Carvalho e Gustavo Negreiros. Redação Ciro Marques. Jornal da 6.